Olá pessoal, essa questão é pedido para calcular o produto. Eu observando a questão, eu pude notar que aqui temos o caso do produto da soma pela diferença de dois termos. E para resolver estarei aplicando a propriedade distributiva e depois mostrando o processo prático. Então vamos lá. Inicialmente, multiplicando o primeiro pelo primeiro termo, então ficamos com raiz de 3 sobre 8, que multiplica por raiz de 3 sobre 8. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Sobre 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 9 é 3. E o 64 do denominador eu mantive. Então o resultado dessa primeira multiplicação é 3 sobre 64. Agora eu vou pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo. Raiz de 3 sobre 8, que multiplica raiz quadrada de 7 sobre 8. A regra de sinal eu estarei fazendo separado. Raiz de 3 vezes raiz de 7, eu copio uma raiz só e multiplico os valores que estão dentro. 3 vezes 7 dá 21. Sobre 8 vezes 8, 64. Então, demonstrando a regra de sinal, mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 21 sobre 64. Agora eu vou pegar a raiz de 7 sobre 8 e distribuir pelos dois que estão dentro desse segundo parênteses. Então temos raiz de 7 sobre 8, que multiplica raiz de 3 sobre 8. Raiz de 7 vezes raiz de 3 dá raiz de 21. 8 vezes 8 dá 64. Fazendo regra de sinal, mais com mais dá mais. E o resultado desse produto é a raiz de 21 sobre 64. Finalmente, raiz de 7 sobre 8, que multiplica a raiz de 7 sobre 8. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz quadrada de 49. 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 49 é 7. E o 64 do denominador eu mantive. Novamente fazendo regra de sinal, mais com menos dá menos. E o resultado desse produto é 7 sobre 64. Agora, reduzindo os termos semelhantes, notem que aqui temos menos raiz de 21 sobre 64, mais raiz de 21 sobre 64. Um valor menos ele mesmo dá zero, então aqui é zero. E o que restou foi 3 sobre 64, menos 7 sobre 64. Os denominadores já são iguais, então eu mantenho o denominador, que é 64, e efetuo a operação no numerador. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior. O maior é 7, então estou colocando menos aqui. 7 menos 3 dá 4. Aqui eu consigo simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 4. Então 4 dividido por 4 dá 1. E 64 dividido por 4 dá 16. Então o resultado desse produto é menos 1/16. E agora, como combinado, estarei utilizando o processo prático. Como eu falei no começo, aqui temos o caso do produto da soma pela diferença de dois termos. E para resolvermos, pegamos o primeiro e elevamos ao quadrado. Então raiz de 3 sobre 8 elevado ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Pois eu cancelo o expoente pelo índice e o 3 sai de dentro da raiz. 8 elevado ao quadrado dá 64. Então o resultado desse produto, 3/64. Regra de sinal, mais com menos dá menos. Então foi o primeiro ao quadrado. Agora o segundo ao quadrado. Raiz de 7/8 elevado ao quadrado. Resolvendo o primeiro denominador, 8 ao quadrado dá 64. Raiz de 7 elevado ao quadrado, eu cancelo o expoente pelo índice e o 7 sai de dentro da raiz. Então dá 7/64. 7/64. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior. Então menos 7 menos 3 dá 4. E o 64 é mantido. Agora simplificando por 4 e por 4, o sinal é mantido, então menos 4 dividido por 4 dá 1.
64 dividido por 4 dá 16. Então o resultado desse produto é menos 1/16. Eu espero que a explicação tenha ficado clara. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.